pessoal, nós vamos começar agora uma temática que é chamada de limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando nós estamos falando em limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos falando, basicamente, num conjunto daquilo que é chamado de princípios tributários e imunidades tributárias, que visam moldar a ação estatal na cobrança do tributo. Vem estabelecer limites à cobrança tributária. Vem estabelecer limites ao poder de tributar. Por isso a gente chama de limitações constitucionais ao poder de tributar. Qual que é a referência? A referência é como se nós tivéssemos saindo de um Estado absolutista, em que o Estado, ou o rei, ou o seu representante, poderia fazer tudo. E nessa autorização de se fazer tudo, ele não tem limites para o poder de tributar. Então, nós estamos nos referenciando a esse período para poder falar que no Estado de Direito nós precisamos colocar limitações constitucionais ao poder de tributar. E aí nós temos esse conjunto de princípios e as imunidades tributárias. Nenhum país do mundo vai se comparar ao Brasil no que diz respeito à quantidade de normas sobre limitações ao poder de tributar, incluídas no texto constitucional. Isso por quê? Porque nós usamos a Constituição como método protetivo dos abusos estatais. Nós tivemos como experiência um receio das ações estatais em relação a tributar, de modo que nós construímos um conjunto, um arcabouço constitucional bem rígido sobre a capacidade tributária do Estado. E está previsto aí no título 6º, artigo 145 a 169, da tributação e do orçamento, que é o título, limitações constitucionais do poder de tributar, na seção 2, artigo 150 a 152. Foi inspirado num texto do Aliomar Baleiro, num livro do Aliomar Baleiro, chamado Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Quer dizer que as limitações só estão nesses artigos? Não. Mas esses artigos são explícitos como limitadores ao poder de tributar. Num sentido amplo, nós estamos falando de todas as normas constitucionais ou infraconstitucionais que estabelecem algum tipo de balizamento ou limitação do poder de tributar. Num sentido restrito, que é o que nos interessa aqui nesse momento, nós estamos falando dos artigos 150 a 152 da Constituição, que são as vedações clássicas, as clássicas vedações sobre o nome de princípios e as imunidades tributárias. A primeira delas, que é a que a gente vai ver agora, é a limitação da legalidade e da tipicidade. Como legalidade, nós estamos entendendo a exigência que os tributos sejam criados ou regulados por lei, no sentido de um ato formalmente emanado do Poder Legislativo. Então, o princípio da legalidade exige que os tributos sejam criados por meio de lei e regulados por meio de lei. E lei aqui, não no sentido amplo, mas no sentido estrito de um procedimento, de um processo legislativo. Então, nós estamos falando de lei no sentido estrito. Como tipicidade, eu gosto sempre de colocar a tipicidade como um princípio correlato à legalidade, porque ele é um princípio que vai estar correlato, ao artigo 151 da Constituição, que vai dizer que os entes federados só podem exigir ou aumentar tributos se tiver estabelecido em lei. E, geralmente, então,
nós estamos falando tanto de legalidade, quanto da descrição completa do ato que vai dar causa à tributação, da hipótese de incidência. Então, quando a gente está falando em legalidade, nós também estamos falando, de alguma forma, em tipicidade. É muito similar essa normativa quando nós estamos pensando em direito criminal, direito penal, que também trabalha esses dois princípios muito bem. Então, inclusive eu tenho alguns artigos falando de legalidade, tipicidade em direito tributário e direito criminal, que justamente para poder fazer essa correlação, porque são duas perspectivas muito parecidas, da legalidade e da tipicidade no direito criminal e no direito tributário. A lei e nenhum outro ato infralegal deve definir concretamente o sujeito passivo e o fato gerador do tributo, bem como fixar a sua forma de cálculo, a base e as alíquotas. Os elementos da tributação devem ser definidos por lei, sendo que o legislador não pode simplesmente autorizar a cobrança do tributo sem que sejam fixados os seus elementos. Então, a lei deve definir os principais aspectos do tributo com precisão e concretude suficientes para fundamentar a cobrança tributária. E isso nós podemos ver, então, que não se trata só da legalidade no sentido da especificação por meio de lei da autorização da cobrança do tributo, mas da tipicidade no sentido da descrição detalhada dos elementos tributários. E aqui eu estou adotando o conceito de tipicidade típica do nosso direito, porque o princípio da tipicidade, inclusive, é problematizado porque o nome ideal nem seria tipicidade, seria o princípio da conceituação determinante. Ou seja, conceituar de forma tão profunda e tão específica para determinar o ato da vida real que vai se enquadrar na hipótese de incidência e como ele vai se enquadrar na hipótese de incidência. Eu falo, então, quando eu estou falando em direito tributário, na legalidade positiva, que é aquela legalidade que vai além do artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Porque o artigo 5º, inciso 2º da Constituição vai falar que nós podemos fazer o que nos der na telha, exceto se for proibido ou exigido pela lei. Então, ali no artigo 5º, inciso 2, nós estamos falando de uma legalidade de característica negativa, ou seja, a lei vem para limitar, para proibir ou para me obrigar. Aqui não, eu estou falando de legalidade positiva, ou seja, o Estado só pode agir se tiver previsto na lei. Ele só vai agir se tiver uma previsão legal. É o aspecto democrático da legalidade. O tributo, o consentimento tributário, ele não decorre da vontade do contribuinte, mas da vontade do legislador em consentir ao executivo o direito de tributar. É uma forma representativa de gerar o consentimento. Então, o consentimento na esfera tributária é um consentimento baseado, como que eu vou explicar aqui para vocês, né? É um consentimento baseado na democracia representativa, em que os representantes do povo fazem o consentimento. A legalidade, no caso do direito tributário, como no direito criminal, é qualificada pela tipicidade. Ou seja, eu preciso de uma definição precisa, delimitação conceitual, a impossibilidade de delegar atos infralegais, elementos da legalidade, evitando, assim, uma discricionariedade do agente público. O tributo, ele sempre vai ser cobrado, vamos lembrar aqui do conceito de tributo,
por uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso quer dizer, portanto, que o tributo precisa ter todos os seus aspectos definidos na lei. E não se autoriza aplicar a analogia para exigir tributo não previsto em lei, conforme o artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional. Para isso, então, eu vou ter dois tipos de procedimentos legislativos. O procedimento legislativo previsto na lei ordinária, para a lei ordinária, que é da maioria simples, e o procedimento da lei complementar. No caso da lei ordinária, eu admito medida provisória. No caso da lei complementar, eu não admito medida provisória. Quais são os assuntos da competência da lei ordinária? Instituir ou extinguir tributo, essa é a regra. Majorar a base de cálculo e alíquota. Em alguns casos, a redução pode ser por decreto. Na verdade, a redução vai poder ser por decreto, mas em alguns casos, eu tenho exceções à majoração da base de cálculo e alíquota, que nós vamos estudar. Apenas atualizar, né, ou seja, a correção monetária da base de cálculo pode ser por decreto, porque aqui eu não estou falando de aumento real de tributo. Legislar sobre fato gerador e obrigação tributária principal. A obrigação tributária acessória pode ser alterada por decreto, em regra. Penalidades e multas, causas de suspensão, exclusão e extinção de crédito tributário. Então, eu posso, em lei ordinária, estabelecer, em regra, causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Já a lei complementar, ela vai servir para conflito de competência entre União, Estado e município e Distrito Federal, regular os princípios tributários, estabelecer normas gerais, falar sobre cooperativas, falar sobre micro e pequenas empresas, estabelecer regimes diferenciados para cooperativas, para micro e pequenas empresas, e em alguns tributos eu preciso usar a lei complementar. Eu tenho, em alguns casos, como eu falei aqui, a chamada legalidade mitigada, ou seja, eu posso variar alguns elementos tributários por meio de decreto. Isso se dá especialmente nos chamados impostos ou tributos regulatórios, que eu utilizo para fins extrafiscais, não para fins fiscais. Então, quais são as mitigações ao princípio da legalidade no direito tributário brasileiro? Permite-se alterar por decreto a alíquota. Não pode majorar a base de cálculo, mas alterar a alíquota para mais ou para menos. Do imposto sobre importação, do imposto sobre exportação, do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, a CID combustível e o ICMS de combustível. São os tributos, né, como eu falei aqui, regulatórios, de forte caráter extrafiscal. Agora, os limites em que o Executivo pode alterar as alíquotas podem ser definidos em lei ordinária. Então, o Executivo tem a possibilidade de alterar por decreto a alíquota, mas dentro do escopo da lei ordinária. Além disso, não é necessário lei para adiar prazo de vencimento de obrigação tributária. Por quê? O adiar ao prazo de vencimento da obrigação tributária, em primeiro lugar, não prejudica o contribuinte. Não prejudica o contribuinte. Segundo, a data de vencimento da obrigação tributária é mero aspecto temporal que não gera um problema dentro da conceituação tributária. Então, a data de vencimento do tributo, ela não precisa estar previsto em lei. Olha para você ver, a lei ordinária não está falando aqui da data de vencimento, está falando do fato gerador. E aí, lá na lei, vai falar quando ocorre o fato gerador.
Agora, a data de pagamento pode ser estabelecida por decreto. Inclusive, é muito comum as prefeituras e o Estado de Minas Gerais falar o calendário tributário por meio de decreto. O decreto estabelece o calendário tributário, ou seja, quando que eu vou pagar o IPTU? Quando eu vou pagar o IPVA? O fato gerador do IPTU e do IPVA ocorre no dia 1º de janeiro do ano, que é possuir propriedade territorial urbana ou propriedade do veículo automotor. No dia 1º. Agora, quando eu vou pagar? Não é necessário uma legislação para isso. Gente, é muito comum isso ser objeto de avaliação. Isso é muito comum ser objeto de cobrança avaliativa. Se a data do vencimento da obrigação tributária é necessário de prever em lei. Não é necessário. E o adiamento do prazo de vencimento ainda mais, porque isso beneficia o contribuinte. E atualizar a base de cálculo com base na correção monetária. Então, preço para que eu cobre IPVA, IPTU, outros tributos, eu tenho a alíquota, né, por exemplo, 5%, 1% de IPTU sobre o bem imóvel. Qual o valor do bem imóvel? É dado por lei. Esse imóvel, que é chamada a planta de valores. A lei vem e estabelece a planta de valores. Agora, uma vez estabelecida a planta de valores, eu vou corrigindo anualmente a planta de valores por meio da correção monetária. Isso não é preciso ter lei. Agora, se eu virar e falar assim, olha, o imóvel aumentou de preço acima do valor de mercado, do valor que estava previsto, acima da inflação, né? Melhor falar, acima do valor da inflação, eu preciso de uma lei para isso. Aí eu preciso uma lei para mudar a planta de valores. O artigo 150, parágrafo 6º, veda a concessão de benefícios tributários sem ser por lei específica. Então, nós também temos que a concessão de benefícios tributários, isenção, anistia, tudo isso precisa vir na decorrência de uma legislação. No mesmo sentido da limitação do artigo 151, inciso 3, a Constituição veda a União instituir isenção de tributo de competência de outros entes federados. Então, mesmo por lei, eu não posso instituir isenção de outro ente federado. Então, só o município pode instituir isenção sobre IPTU, porque o IPTU é da competência dele. Impede que o legislador delegue à discricionariedade do Poder Executivo a tarefa de desonerar tributariamente. Ou seja, para haver concessão de benefício tributário, precisa de lei. Eu não posso só autorizar o Executivo a fazer o benefício. Eu preciso que a lei faça o benefício de forma completa. Impede que a desoneração tributária seja uma cauda de lei, que não tenha relação com a matéria. Então, para que eu aprove um benefício tributário, eu tenho que ter uma lei que fale especificamente de benefício tributário. Eu não posso instituir o dia de São João, parágrafo 2º, fica concedido benefício tributário. Isso é chamado cauda, né? O assunto não tem nada a ver com a lei. Isso é proibido. E o STF entendeu que essa especificidade não indica exclusividade de matéria. Posso tratar numa lei de desoneração, mas que esteja correlacionado à temática da desoneração. E ela vem específica, lá naquele caput, né, essa lei estabelece regulamento sobre micro e pequenas empresas e a desoneração da tributária para esses entes. Então, tem que ser específico, mas não precisa ser exclusivo. Pessoal, posso instituir tributo? Posso regular a tributação por meio de medida provisória? Posso. A emenda constitucional número 32 de 2001 delimitou as matérias que não são passíveis de edição de medida provisória, rol em que não se encontram as matérias tributárias. Porém, em relação às matérias tributárias reservadas à lei complementar,
como, por exemplo, a instituição de imposto residual pela União, a edição de medida provisória não se aplica. Não é possível haver medida provisória para regular matéria tributária de competência da lei complementar. Além disso, a medida provisória que cria ou majora imposto, olha só, medida provisória que cria ou majora imposto, só produz efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada, exceto nos casos do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI, do IOF, do imposto extraordinário de guerra. Então, olha só, a gente tem a possibilidade de criar ou majorar imposto por medida provisória, só que para ele produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, ele precisa ser aprovado até o último dia do ano em que a medida provisória foi instituída. Pessoal, então, essas são as abordagens gerais aqui sobre o princípio da legalidade. O próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da irretroatividade, mas nós vamos falar dele numa próxima aula. Dúvidas, pessoal? Não, senhor, professor. Ok, né? Então, beleza. Eu vou... tá ok aqui. Eu vou encerrar